Boa tarde a todas e a todos. Good afternoon. It's a great pleasure to open this workshop as part of the School of Advanced Studies on Water and Society Under Change, with contributions, international contributions from Western University, Canada, through the presence of Professor Slobodan Simonovic. From the federal government, we have two institutions, the Brazilian Water Agency, Agência Nacional de Águas, is represented by Dr. Sergio Airi Moraes, who is the chairperson of the National Water Security Plan, and I would like to welcome Sergio Airi Moraes from the ANA. Also coming from the federal government, also the National Center of Monitoring and Alerts of Natural Disasters, Dr. Javier Tomasella is on behalf of this center as part of the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communications. Thank you, Javier, for coming. From the participation from this at the level of the states, Professor Carlos de Oliveira Galvão, Federal University of Campina Grande in Paraíba State, is also presenting some experience and lessons learned. Thank you for coming, Carlos. And also from the municipality level, we invited Professor José Galicia Tundici, who is the Municipality Secretary of Science, Technology, Innovation, and Sustainable Development. He's not still here, but he's trying to join us in the workshop through the afternoon. So this workshop is trying to gather people sharing their knowledge in different levels, international, federal, state, municipality, and also making a brainstorm and also exchanging ideas, lessons learned, and putting the challenge into a vision of solutions, feasible solutions. I also like to thank the CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, who is granting this school, and also several institutions like FAPESP, CNPq, and some other interdisciplinary groups, the National Institute of Science and Technology on Climate Change, the Investigation Center of Climate Change, the INCLINE, also the Center of Education and Research on Disasters, both of them coming from the University of São Paulo, and also several other institutions I have here from the School of Engineering, and at the international level we are supporting some the decade of Panta-Rate, Everything Floats, with several groups like Measurements and Observations for the 21st Century, and also the CANDY group, the Citizen and Hydrology. So all of them are part of our vision and our discussion. Thank you for coming. This workshop will be held in English and Portuguese, or even in Spanish if you like. And after the presentations, we have a round of discussion. It is recorded also, and you have the possibility to participate through your presence and also through the internet. So for all of you, thank you, and I wish you all a very fruitful and very long-term visionary workshop. Thank you. Well, our first presentation is Dr. Sergio Airi Moraes, Agência Nacional de Águas. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui já preparados para assistir a sua apresentação. Estão me ouvindo? Sim, Sérgio. Ótimo. Bom, primeiro agradecer o convite para participar desse workshop, uma temática bastante interessante, e será um prazer compartilhar. A ideia é fazermos uma rápida apresentação
sobre o processo de construção e alguns dos principais resultados do recém-elaborado Plano Nacional de Segurança Hídrica, né? E a partir, então, da apresentação, podemos aí, junto com os colegas, fazer um debate sobre um tema que é tão importante e estratégico para o país. Daqui eu não consigo ver, todos estão vendo a apresentação, ela já está disponível? Sim. Sérgio, você consegue ver a minha tela que eu estou compartilhando? Eu estou vendo metade dela. Deixa eu ver aqui. Mas eu consigo acompanhar, sim, não tem problema para mim, não. Tudo bem. Porque eu sei o slide que você está... que está sendo passado. Acho que a gente pode seguir assim. Podemos começar? Sim, podemos sim. Bom, então eu vou fazer a apresentação em português, mas os slides estarão em inglês e assim facilita para os nossos colegas de estrangeiros acompanharem a discussão do plano. Então, basicamente, uma apresentação sobre o Plano Nacional de Segurança Hídrica, um trabalho. O plano foi lançado oficialmente em abril deste ano e foi um trabalho feito com a coordenação da Agência Nacional de Águas, mas numa parceria com o então, à época, Ministério da Integração e hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Um ministério que no Brasil reúne hoje, dentre outras, as políticas de segurança hídrica, política de saneamento, política de desenvolvimento regional, política de irrigação, e ao qual a ANA, a partir desse ano, passou a ser vinculada, né? Então, pode passar o próximo? Bom, a ideia, num primeiro momento, né, assim, tratamos a questão da segurança hídrica, né, e tratando bem objetivamente, né, o plano ele tem como um foco a definição, né, e um planejamento da infraestrutura hídrica estratégica para o país, e para que nós pudéssemos identificar a infraestrutura hídrica estratégica necessária, era muito importante que tivéssemos aí, avaliássemos num primeiro momento o que causa desequilíbrio num balanço hídrico, num cenário de segurança hídrica, quando nós temos um equacionamento, né, e uma garantia do equilíbrio entre a oferta e a demanda de água. Então, basicamente, no primeiro quadrante aí, nós temos um cenário aí de segurança hídrica mais equilibrado, quando tanto a disponibilidade hídrica quanto a infraestrutura hídrica são suficientes para o atendimento das demandas, e nos quadrantes seguintes nós temos justamente fatores que podem gerar um desequilíbrio desse balanço, desse contexto, desse cenário de segurança hídrica. A ausência da infraestrutura adequada, né? Então, muitas vezes eu até tenho uma disponibilidade, uma oferta suficiente, mas a minha infraestrutura hídrica não é capaz de trabalhar ou de direcionar essa oferta para um adequado suprimento da demanda. Nós temos um segundo caso aí chamado de usos da água, onde o crescimento dos usos, mesmo com uma infraestrutura adequada, esse uso ele pode ser maior do que a infraestrutura disponível, né? E aí eu tenho um cenário de não atendimento das demandas dos diversos usos da água. E, adicionalmente, né, no último quadrante, nós entramos com a questão dos eventos climáticos extremos, ou seja, mesmo em que tenhamos condições, num primeiro momento, em situações normais aí de chuva, de precipitação, condições mais tradicionais, esse balanço hídrico ele pode ser desequilibrado, né, por condições extremas. Aí no caso do gráfico ele está representado períodos aí de seca, por exemplo, que quando atravessamos aí secas recorrentes ou secas muito acentuadas num determinado período,
mesmo se tendo uma infraestrutura hídrica adequada, mesmo se tendo um balanço favorável, nós podemos experimentar episódios aí de não atendimento das demandas e, portanto, episódios aí de insegurança hídrica. O próximo, por favor. Importante identificarmos, né, que uma crise hídrica, né, ou seja, a crise hídrica entendendo aí como o oposto da segurança hídrica, geralmente ela se dá por uma reunião dos aspectos mencionados anteriormente, né? Ou seja, dificilmente uma crise hídrica ela é desencadeada por um fator isolado, seja pelo crescimento da demanda, seja pela ausência da infraestrutura, seja por uma condição climática adversa, e ela justamente passa por uma junção, uma combinação desses fatores. Então, quando nós começamos a conceber o plano de segurança hídrica, uma das tarefas era que justamente nós pudéssemos quantificar, reunir todos esses fatores e ter medidas de risco, de como lidar com esses fatores de forma simultânea, incluindo aí os fatores climáticos, e que medida de risco, né, o risco entendendo aí como a falta da segurança, né, poderíamos agregar e ter um diagnóstico para que, a partir desse diagnóstico, pudéssemos desenvolver um planejamento. Pode passar para o próximo, por favor? Boa parte desse trabalho, né, tivemos alguns pilotos antes do desenvolvimento do trabalho em escala nacional. E um desses pilotos que justamente fez toda uma análise aí, custo-benefício e de medidas de adaptação ao clima, foi feito numa bacia hidrográfica localizada no semiárido brasileiro, a bacia do Piancó-Piranhaçu, uma bacia compartilhada entre os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e nessa bacia foram desenvolvidos vários cenários considerando a questão das mudanças climáticas, toda uma análise econômica, para que nós pudéssemos ter uma quantificação dos riscos, dos déficits não atendidos em função da falta, da ausência aí de garantia da oferta de água, e a partir desses cenários climáticos, dessa avaliação econômica, se ter um roteiro, se ter um planejamento, se ter uma avaliação de quais são aquelas medidas mais importantes aí para serem executadas na bacia, para justamente se evitar, né, o que se chegou aí nesse estudo, é que em função da seca na bacia de 2012 a 2017, nós tivemos perdas econômicas avaliadas aí da ordem de 3 bilhões de reais pela falta. Então, era muito importante no âmbito do diagnóstico, da elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica, que pudéssemos avaliar o risco de desabastecimento da população, as perdas econômicas associadas à falta d'água. Então, inspirados nesse trabalho, como em outros trabalhos, em toda uma base de dados que a ANA vem trabalhando ao longo dos últimos anos, tanto do ponto de vista desses cenários de oferta, quanto do ponto de vista desses cenários de demanda, de usos da água, é que nós iniciamos o trabalho, a construção do Plano Nacional de Segurança Hídrica. E, basicamente, pode passar mais um, por favor? E, basicamente, nós trabalhamos a questão da segurança hídrica em 4 grandes dimensões. A primeira dimensão, água e as pessoas, ou seja, a garantia de água para o abastecimento da população, para o abastecimento das nossas cidades. Então, uma primeira dimensão importante, estratégica aí da segurança hídrica. Uma segunda dimensão associada ao desenvolvimento econômico, a garantia da oferta de água para as atividades produtivas. Uma terceira dimensão, que chamamos aí de dimensão ecossistêmica, de dimensão ambiental, relacionada à questão da qualidade da água e relacionada aos riscos dos mananciais para o abastecimento das cidades e para a garantia do abastecimento das atividades produtivas. Nós sabemos que muitas vezes, né, principalmente, né, podemos usar aí como exemplo
as nossas regiões metropolitanas, muitas delas têm mananciais, têm fontes hídricas com a disponibilidade suficiente para o atendimento do suprimento de oferta de água, mas com uma qualidade da água imprópria, muitas vezes, não podendo ser utilizada como fonte hídrica. Nessa mesma dimensão, foi avaliada, por exemplo, a questão da vulnerabilidade em função de barragens de rejeito, muito inspirados à época da construção do PNSH, no acidente que tivemos, na tragédia que tivemos em Mariana, na bacia do Rio Doce, né, em que um rio doce, por exemplo, né, quantidade de água suficiente para o suprimento de boa parte das cidades da bacia, deixou em colapso aí, né, ou seja, várias cidades a partir do rompimento da tragédia da barragem de rejeitos. E uma quarta dimensão, desculpem, que é o que nós chamamos de resiliência, uma dimensão associada à questão climática, associada à vulnerabilidade aos estoques de água existentes, sejam superficiais, sejam subterrâneas, num determinado território, e a capacidade desse território de resistir a períodos prolongados de seca, por exemplo, e aí, notadamente, a nossa região semiárida passa a ser aí um território bastante vulnerável. A partir dessas dimensões, né, foi possível, né, e aí particularmente a humana e a econômica, quantificar qual a população brasileira em risco de desabastecimento, qual a atividade econômica estratégica em risco. E aí chegamos a 73 milhões de habitantes vivendo em cidades com mais baixa garantia de oferta de água e uma produção econômica industrial e agropecuária também em risco da ordem de mais de 500 bilhões de reais. Então, esses eram os nossos déficits a serem supridos com ações de gestão, mas também com uma infraestrutura hídrica estratégica. E essa infraestrutura hídrica estratégica que passou a fazer parte da análise, passou a ser analisada no âmbito do Plano Nacional de Segurança Hídrica. No próximo slide, queria dar um destaque para a dimensão que nós chamamos de dimensão da resiliência, que é a captura à questão climática, que ela passa a ser muito importante para dar o devido peso e a devida complexidade dessa infraestrutura hídrica ser planejada e executada. Porque um mesmo déficit no balanço hídrico, uma mesma relação negativa entre demanda e oferta de água numa região com uma menor variabilidade da precipitação, que é o que mostra esse mapa, ela tem uma complexidade da solução do problema do ponto de vista da infraestrutura muito menor do que, por exemplo, essa grande região que está assinalada em vermelho, né? Que é a nossa região semiárida, que eu tenho aí uma variabilidade da chuva muito grande, né? Então, lidar com a questão hidrológica, lidar com o balanço hídrico e planejar uma infraestrutura hídrica nessa região, ela é muito mais complexa. Mesmo à primeira vista, a contabilidade do ponto de vista de oferta-demanda, se ela for a mesma, né? Nós costumamos apontar, né, assim, para que a gente entenda essa questão da complexidade da nossa região semiárida, de que, basicamente, no semiárido brasileiro, nós temos duas estações muito bem definidas. Uma estação no ano em que nós temos a certeza que não vai chover, e uma segunda estação no ano em que talvez chova. E essa é a grande complexidade de lidar com a questão da segurança hídrica no semiárido. No slide seguinte, nós apresentamos o Índice de Segurança Hídrica, que foi desenvolvido, então, a partir de um conjunto de variáveis, considerando essas 4 dimensões que eu mencionei, e resultando nesse mapa do país, onde as regiões num vermelho mais acentuado, em laranja, são as regiões com grau de segurança mínimo,
com menor segurança hídrica, e quanto mais verde e azul, maior a segurança hídrica. Lembrando que é uma combinação tanto de dados físicos, climáticos, hidrológicos, quanto dos usos associados, né? Então, o fato de uma região aí com menor segurança hídrica significa tanto um balanço hídrico desfavorável, como também usos relevantes vulneráveis em função desse balanço hídrico desfavorável. Então, essa foi a métrica, esse foi o diagnóstico, ponto de partida, este mapa do país e essa definição das áreas mais vulneráveis, das áreas com menor segurança hídrica, foi o ponto de partida, então, para que se definisse o portfólio, se definisse um programa de segurança hídrica que está apresentado no slide seguinte. Né? Esse slide seguinte, então, ele mostra as etapas de construção do Plano Nacional de Segurança Hídrica. Então, a partir do Índice de Segurança Hídrica, se definiu unidades territoriais de análise, ou seja, as bacias hidrográficas críticas, para que se fizesse uma avaliação do ponto de vista da bacia hidrográfica. Em paralelo à definição dessas unidades, foi feito um inventário dos estudos, dos projetos, das obras, dos planos de infraestrutura hídrica existentes no país que tivessem relação com o problema a resolver de segurança hídrica. Se fez o que se chamou de análise integrada e, a partir desta análise integrada, se definiu o que nós chamamos de um programa de segurança hídrica, que justamente traz o portfólio da infraestrutura hídrica estratégica no país para o equacionamento da segurança hídrica, das questões mais estratégicas a resolver. Pode passar mais um? Os estudos, esse inventário, ele partiu de um portfólio inicial de 624 intervenções. Essas intervenções em diferentes estágios de planejamento, sejam estudos, projetos, planos, até mesmo obras em andamento, e se pensou na infraestrutura hídrica de grande porte, barragens, canais, eixos de integração entre bacias hidrográficas e grandes sistemas adutores integrados. Então, a partir desse inventário, né, o slide seguinte mostra, foi feito uma análise, um contraponto, né, uma comparação desse inventário com as questões a resolver do ponto de vista de segurança hídrica. E neste inventário, basicamente, se classificou as diversas intervenções em 5 grandes tipologias. A primeira delas, que denominamos de problema com solução definida, são aquelas intervenções que foram plenamente recomendadas no programa de segurança hídrica, que podemos considerar como obras sem arrependimento. Eu tenho um problema e eu tenho uma solução já madura, já compatível com a natureza do problema. Uma segunda tipologia são aqueles problemas com indicativos de solução. Eu até tenho alternativas já pensadas, mas ainda faltam elementos para a tomada de decisão. E, nesse caso, foram definidos quais os estudos necessários para que nós tenhamos todos os elementos para a definição da melhor alternativa a ser executada. Uma terceira tipologia, e aí num degrau, num estágio ainda mais inicial do ponto de vista do planejamento, são aqueles problemas identificados sem solução, ainda sem alternativa indicada. Portanto, ainda demandando um estudo de alternativas para que se tenha o melhor desenho, a melhor infraestrutura hídrica, ou até mesmo para que se chegue à conclusão que, pela natureza do problema, não é uma questão de infraestrutura hídrica, passa a ser uma questão de gestão, por exemplo, ou de equacionamento das demandas, ou de uma infraestrutura hídrica de menor porte, mais pulverizada, mais descentralizada.
uma quarta natureza de tipologia de intervenções, que são aquelas consideradas de desenvolvimento regional, ou seja, são aquelas que pretendem induzir demandas e, portanto, nós não temos, num primeiro momento, como avaliá-las do ponto de vista do suprimento de déficits ou do atendimento de demandas, porque as demandas ainda não existem e, portanto, elas devem fazer parte aí de um grande projeto, de um grande programa de desenvolvimento regional para que se estabeleça, primeiro, a capacidade de materialização dessas demandas até que eu tenha a segurança de se investir numa infraestrutura hídrica dessa natureza. E, por fim, a quinta tipologia, essa não entrou no programa de segurança hídrica, que são as intervenções não compatíveis com o problema, ou, portanto, são aquelas soluções, entre aspas, são aquelas propostas de barragens, por exemplo, ou de adutoras para regiões em que não demandam esse tipo de intervenção. Pode passar mais um, por favor? Esse gráfico mostra aí, então, esse passo a passo, então, da análise do inventário, da análise integrada e depois quantificadamente, né, quantas intervenções foram recomendadas plenamente, quantas demandam novos estudos, quantas fazem parte aí num total de 9 dessas de desenvolvimento regional, quantas intervenções no crivo do PNSH e, portanto, não foram recomendadas, e 10 regiões em que precisam ser avaliadas alternativas ou precisa ser estudado em mais detalhes do problema para ver se cabe ou não a algum tipo de intervenção dessa natureza de grande porte, barragem, canais ou sistemas adutores integrados. No slide seguinte, nós temos um exemplo do que está no relatório executivo do Plano Nacional de Segurança Hídrica. É uma figura do Nordeste Setentrional. Nessa figura tem todas as adutoras, os principais sistemas existentes, aqueles planejados ou avaliados na região, né? E na imagem que acompanha o mapa, tem todas as intervenções que foram consideradas, os respectivos custos associados e o estágio de cada solução, né? As barras indicam se aquela é uma intervenção que já tem, que é uma obra em andamento, ou que é um projeto a ser feito ou a ser executado, ou se é um estudo que ainda demanda ser realizado para que se desenhe a melhor alternativa. Então, para cada estado do país, né, esse é um exemplo no Nordeste Setentrional do estado do Ceará, para cada estado do país nós temos listado quais são as principais obras, qual é o estágio em que se encontra cada uma dessas obras ou intervenções previstas e o próximo passo, se é a execução da obra mesmo, se é a execução de um projeto, se é um estudo que é necessário, e em que estágio que se encontra cada uma dessas intervenções. Organizando, né, dessa forma todo o portfólio de infraestrutura hídrica do ponto de vista aí do governo federal e dando uma racionalização para a execução dos investimentos. A soma de todos os estados, né, de todas as análises, está no que nós apresentamos aí no slide seguinte, né, que é o programa de segurança hídrica, né, o próximo slide. O programa de segurança hídrica, então, ele foi estruturado em 3 grandes componentes: um componente de estudos e projetos, um componente de obras e um componente institucional. Esse componente de estudos e projetos, então, eles têm os projetos das obras recomendadas, todos esses projetos somando atualmente quase 500 bilhões de reais, e esses projetos desencadeando obras recomendadas aí da ordem de 27 bilhões de reais. Essas obras
uma vez executadas, elas terão um custo de operação e manutenção estimado em praticamente R$ 1.200.000 por ano, né? Esse valor, né? Esse valor ele foi estimado com base nos custos de operação e manutenção, né? No slide na verdade é 1,2 bilhões de reais, tá? E não milhão de real como tá no slide, 1,2 bilhões, e esse valor estimado e orçado com base aí nos estudos mais recentes que têm sido conduzidos em parceria com o Ministério na discussão e na modelagem da operação do projeto de integração do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional. O componente estudos e projetos, ele também tem uma parte muito importante que foi a que nós chamamos de estudos complementares, que são justamente aqueles estudos prévios à definição de uma determinada obra, e por eles serem prévios, essas obras, possíveis obras decorrentes desses estudos, elas estão classificadas como obras potenciais e não como obras recomendadas, porque ainda não temos a segurança nem o detalhamento suficiente para definir se serão ou de que forma serão essas obras. Então, portanto, ficam como obras potenciais e assim na mesma linha o custo de operação e manutenção. Todo esse conjunto está mostrado aí no slide seguinte. Ele é o que nós denominamos de caminho da segurança hídrica, né? Então, o que foi importante definir a partir da metodologia utilizada foi não só um portfólio de intervenções, mas um caminho, à primeira vista, bastante óbvio, mas que muitas vezes foi negligenciado no país, em que primeiro temos que ter uma avaliação adequada das demandas a atender, depois uma análise da oferta dos principais mananciais, um estudo aí de viabilidade que envolva tanto aspectos técnicos, econômicos e ambientais, e só depois de cumprir essas etapas, que são os primeiros passos aí do caminho da segurança hídrica, é que nós podemos ter a convicção, termos a certeza de que um determinado projeto pode ser executado. E aí sim, nós passamos para o nível de projeto, para o detalhamento desse projeto, e posteriormente para as obras. Não à toa, né, o que nós chamamos, né, a ANA é responsável, a Agência Nacional de Águas, por uma certificação de uma sustentabilidade hídrica das soluções da infraestrutura hídrica no país, e a ideia é que essa sustentabilidade hídrica e operacional seja justamente esse divisor de águas entre estudos prévios, estudos que tragam os elementos para a tomada de decisão e, posteriormente, a definição dos projetos, e aí sim com uma obra já definida. Importante ter claro, né, assim, que o conceito de segurança hídrica, voltando ao início da apresentação, ele é bastante amplo, né? O que nós buscamos focar, e esse era o grande propósito do plano, era um olhar e era se estabelecer uma metodologia para a organização dos investimentos da infraestrutura hídrica estratégica no país, né? Outras ações de gestão, a consideração, por exemplo, de uma infraestrutura verde, uma questão da preservação e conservação das nossas bacias, ou até mesmo a infraestrutura hídrica mais isolada, de menor porte, elas são complementares a essa abordagem e não foram consideradas no âmbito desse planejamento. Do ponto de vista, e aí a gente pode passar para o slide seguinte, do ponto de vista das soluções para o abastecimento das nossas cidades, nós temos
um outro instrumento que também é coordenado pela Agência Nacional de Águas, que é o Atlas de Abastecimento Urbano de Água. Pode passar o slide seguinte, por favor? E esse Atlas que está disponível no site da agência, mas está disponível também por um aplicativo no celular. Ele traz, além da inter-relação com essa infraestrutura hídrica mais estratégica, uma avaliação aí sim, cidade a cidade, de como garantir a oferta de água para o abastecimento urbano de todas as cidades. É um trabalho que está atualmente também em parceria com o MDR em atualização. Então, em linhas gerais, esse foi um pouco do roteiro, assim, os principais números, os principais resultados do PNSH. Os dados e os detalhes estão disponíveis no site da agência, né? E eu fico à disposição depois para, enfim, continuar participando do workshop e participar do debate mais na frente. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Well, do you have any questions? The students from Federal University of Campina Grande and students from University of São Paulo. Do you have any question to Professor Sérgio? You can also email him. You have his address here. Anyone? No? Okay, so Professor Sérgio, thank you very much for our presentation. It was really good. Thank you very much. I think it was great for us to clarify some aspects about the National Plan for Water Security. Thank you very much. We ask you to keep on the lines because we will have the discussion after all the presentations, okay? Sérgio? Pedimos para o senhor continuar na linha para a gente continuar na discussão após as demais apresentações, pode ser? Tá, pode ser. Vou estar acompanhando por aqui. Tudo bem, então. Muito obrigado. Então, a gente vai seguir com as apresentações. Agora, a vez do professor Javier, do CEMADEM. Okay, so we will start the presentation. Good afternoon. Yes. Okay. Because I do work for a Center for Early Warning, as Mario mentioned before, I will try to make the focus of this presentation towards forecasting, especially towards forecasting, and try to show you what the main development we are having right now in our institution. The idea is in this system is to try to develop a sort of probabilistic flow forecast. For those that are unaware of what the system is just trying in some way to use real-time hydrological data to assimilate into a hydrological model, and then comes a sort of atmospheric model. And this atmospheric model, what it does is try to generate several members. Changing the initial condition of the atmosphere, you can produce a different rainfall forecast because the atmosphere has a sort of nonlinear character. And if you slightly change the initial conditions, so we will produce a different rainfall forecast, which is equiprobably rainfall forecast. So every time you apply a different member, which is a different run of the atmospheric model using slightly different initial conditions, you will produce a different flow forecast, and the whole bunch of different members will produce an ensemble. And the spread of this ensemble will in some way give you the uncertainty of the flow forecast. This is basically a system which is all this modern flow forecasting system in the world are actually developing, and the idea is trying to reflect this nonlinear character and the uncertainties of these weather forecasts. So in other words, once we have several members, we can look at the members, look into what we call the data where we want to make the forecast, and look at the different discharges which are predicted by the hydrological model, and look at the probability of this. If all the members are converging into a sort of average value, you can see
that the probability is a sort of 50% probability. So, and the lower member will actually have a sort of low probability, while the upper members will be those who have a low probability of being achieved. So what we are trying to do is doing a sort of a statistical analysis of these different rainfall forecasts applied to the hydrological models in order to predict the probability associated of each flood. So we are now working in a sort of several basins in Southeast Brazil. I'm not going to go through all the details because I have too much information to show, but in this case, we are looking into divided the main basins in the Southeast Brazil and trying to look at the 5 square kilometers grid cells. So in this case, we are actually applying the hydrological models and looking in a total of 184 different sub-basins. And so we divided this, and if you look within the map, you will see that several of these large cities of the Southeast Brazil are actually located in the basins. So there are sort of very frequent problems of floods in this area. This is why we are in the first part of my presentation, and in our development, we are actually concentrated into those basins in Brazil. So what we do is try to apply the sort of cell model. A cell model is using a sort of cells trying to, in some way, mimic the discharge and drainage discharge system, and this member has a sort of a spatial resolution. In the case of Southeast Brazil, we are using 5 kilometers, and it is easier actually to work with the cell system because it's more easy in some way to use the weather forecast from the atmospheric models into the hydrological model. Traditionally, what we do in hydrological modeling is try to look at what we call the conventional network or rain gauge network, trying to in some way to look into the past and to extract all the information. We have this historical rainfall records and try to in some way to tune the model. But one of the problems that you face whenever you are looking into a sort of online real forecast system is most of these rain gauges are not available in real time. So you can in some way get a successful tuning of the hydrological models using the conventional rainfall network, but you know that it will be useful at the time you are doing the forecast. And why this is important? Because actually a conventional network is used to bring the models to the present condition, and so you need to have all these rain gauges operating on real time if you want to, in some way, to be successful with the initial condition of the hydrological model. So the strategy, and this is an example for one sub-basin in Brazil, which is the Doce River Basin. You see that the rain gauge network is equally distributed. But when you go into the sort of real-time network, you will see that although you have several stations and on those clusters are actually indicating the SEMADEN network, which is more dedicated to landslide problem. This is why you have different clusters. But in terms of the spatial distribution of the real-time network is quite limited in some way in a spatial sense. So this is why you have limitations in using a real-time forecast system with the conventional and the real-time network. So the strategy was to try to use some product deriving from satellite estimations. And in this case, we are using a product which is produced by another center in Brazil, and this is a sort of 10 kilometers resolution and tries in some way to merge real-time rainfall network together with the GOES satellite estimation of rainfall, and by doing so, you have a product which is almost available online and have a sort of better spatial resolution than using solely the real-time network. So having said so, I'm just going to show you, because we've been doing several tests with this satellite estimation to see how it performs in real cases. And I'm going to show you, in this case, one of these
basins that we are working and the graph towards the east are actually showing you the performance of the models in terms of using either satellite rainfall estimation or using the conventional network. So you see that even though that the satellite estimation using as input of the hydrological model produce a slightly worse result, it's still perform very well for the objective that we have in this study. And another focus of this will be the Tocantins Basin. In this case, we are working into a sort of larger scale, and rather than 5 kilometers square, we are looking into 25 kilometers. So it's in some way less spatial resolution, but the reason for doing that is because this basin is much larger than those of the Southeast Brazil, and also the available network for the conventional network is much less dense compared with the one we have in Southeast. And so what we do is try in some way to tune the hydrological model. This is quite an example in terms of a flow duration curve. You have the timing here, and you have the discharge over there, and then we compare the discharge from the observation. The observation is just coming from the ANA network, and we compare with the model when it is in some way used as input the information for interpolated rain gauges, conventional rain gauge, and also when we use the MERGE, which is the satellite estimation of rainfall, used as input of the hydrological model, so we can compare the performance. But perhaps the most important point in here is because many of these areas do not have sort of early warning level, they don't have actually any indication on when the city gets flooded or not. And many of these municipalities where we are monitoring do not have this information. This is why we decided at this stage, rather than trying to guess what the warning level of each particularly small town is, if we, rather than that, we try to use different probability levels based on the historical series. So we are extracting 3 different levels. One is 90, 95%, and 97.5 in terms of empirical probability, and trying in some way to define different early warning alerts based solely on a sort of probabilistic point of view, rather than looking for the real, in some way, the actual warning level of each municipality, which varies because it will depend on several other things. So, having said so, I can use this in some way the tune flow duration curve to define different level probability, and then I do have different level warnings and in each of these discharge stations, and also we use that to define the level warning within each of these municipalities. And another complexity you have in here is you have mini river diversion. Particularly, this is probably the case, is the basin where I live, and this is a particularly complex scale because there are many dams in Brazil, and sometimes the whole operation of the dam is actually changing the normal river flow. So the inflow that comes into the dams can be, in some cases, completely different than the outflow. And if you're looking in a sort of early warning system, this is something that needs to be taken into account in order to be able to produce a sensible flow forecast. Otherwise, if you look into natural flow, sometimes the forecast doesn't make sense at all because the dam is actually changing the operation of the dam is actually changing the whole response of the river. So we are trying to look at how we can assimilate on real time the information of the outflow, and fortunately, most of the dams in Brazil are actually producing this information in real time. So in some way, we can use the outflow for each of these dam and use as input of the hydrological model, and then try keep on routing the flood.
So the whole idea in this case is we are trying to use the ECMWF atmospheric forecast model, the ensemble of the hydrological models, use it, as I said, into the hydrological models and trying to produce different scenarios with different level of probability. But the problem with that is in this kind of ensemble, you have 50 members. And if you look at in sort of 10 days forecast, you produce something like more than 5, because you have 10,000 cells in this system, you have something like 5 million forecasts per day. And the quite challenging in here is how we can be able in some way to see all this information and analyze very quickly. So the system we are designing is something like that, is try to, in some way, look at the reach of the river in each of these different reach of the river and try to look into probability level. And so we will be able, to in some way to predict for each of these reaches what the probability level of a certain flood is, and in some way with that, trying to be able to provide a sort of visual information that will be very, very easily to understand by the operators. And in addition, we are looking at sort of this historical flood because we want to be able to assess how many times the weather forecast is actually matching or not in some way the quality of the forecast based on all this historical flood we have in the system. So we are trying to look at in the ECMWF weather forecast from the past, which are actually hindcast. Look at the 15 members for the last decade, that is 10 years, and trying in some ways to look at each of these floods and try to see if we can, how the sort of flood forecasting system will in some way perform. And as I mentioned before, we are looking into the 5 kilometers and 25 kilometers resolution. And for doing so, we are looking into a sort what we call the relative operation characteristic. The relative operation characteristic is just a sort of curve, usually for operators, can be used for operators. It's actually relating the false alarm rate on the x-axis, and in the y-axis you have the heat rate. So along the curve, what you will see is the probability of each forecast. Let's say we have a sort of 10-member forecast, and in this particular forecast, 9 of the members are producing. You can in some way see that the level of probability of this flood to occur is 90%. So if you look at in this graph, you will be able going to 90 or 85%. Like in here, you will see how much times you will be able in some way to actually predict the flood and how many times the heat rate is achieved based on the historical flood. So in other words, with this diagram, we will see that if all this curve is actually lie on the 45 degrees line, you can conclude that the weather forecast has no skill. While in the other way, on the other extreme, if it is a perfect forecast, we will see that the curve is actually on the axis, and actually the area below that is about 1. So the skills is usually vary between 0.5 and 1. So if it is about 0.5 or it is the curve is about this 45 degrees line, you can say that the weather for the flood forecast has some skill. So just gonna show you very briefly what we are doing and looking into these 184 different basins and look at the forecast in each of these of them. We are looking for different forecast for different antecedent times. We are looking for long-term, for short forecast, for 24-hour forecast until 15 days forecast for each of these
basin area, looking what the regions where we have more predictability, less predictability, on how many times you actually reach a hit rate or how many times you don't. In addition, we are looking also whether we have the real-time on data. In this case, we can, in some ways, as I said, assimilate into hydrological models when we have a better initial conditions, but we can also look into the bias based on the previous information we have from the tuning phase, and trying to look at different options in terms whether the data is available on real time or not available in real time, and we can in some way assess how many times we will be able to predict a flood and how many times we will fail, based on the historical study. At the same time, we're looking at in the Tocantins Basin, and in this case, we are trying to look at different level of probability. As I said, the most extreme flood are towards the right, where the less extreme are, which is 90% probability, are towards the left. And you can see how in different basins, how the flood forecast is degrading a long time. Usually in the headwater catchment, obviously the flood forecasts are actually degrading faster compared with the lower basin. That's obvious because it has to be with how the system works. And in the same time, we are trying also to look into the sub-seasonal to seasonal probabilistic forecast. What is that? This is, rather than going to 10, 15 days, we are trying to look at what's going on in up to 46 days. In this case, it's just you are actually guessing trends. And this information is important for several reasons, usually for reservoir operation, trying to look at whether you can be able to forecast whether the whole system will, the sort of dry or drought condition will remain or not for how much time. And so this is a different kind of forecast, and it is analyzed with different level of probability. But this is some testing we are doing in this particular catchment in northern Brazil. And going to another thing we are doing is, in this case, we are trying to look at the maize forecast in Brazil, trying to use, in this case, we are using seasonal forecast, which goes to 3 to 4 months in advance, and looking whether you are able or not to predict maize forecast with some antecedent, and look at how much time we can be able to predict whether there will be a failure in crop, or will be a crop failure or not. And this information is important in the case of Northeast, because the maize is usually used as a staple food, and it's very important for local population, for our local economy. So what we are trying is just using a sort of crop models, and in this case, the seasonal forecast model will actually be in some way used. Rainfall forecast as seasonal forecast will be used as the input data of these crop models, and trying to predict how the along the year how the forecast will be, and trying to forecast, as I said, this is 3 to 4 months in advance with a different time scale. And because the northeast of Brazil has different rainfall regimes, you have to do it at different time of the year, and usually you start it in the southern part of the region and ends in the eastern part. For what we are interested in this, there are some publications, and so if you are interested in there are more information and explain more detail if you are if you want to go deeper into the information that I gave to you. We are also looking at these small catchments, and these small catchments are important because many of these municipalities are located in rural areas, and the scale we need the information is much finer than we are working right now. And so we are trying to, in some way, represent these small catchments as a sort of single cells.
and we are looking into the ability of the whole system to predict the flows, to forecast flows in a sort of a very fine scale, whether we will be able or not to produce sensible flood forecasting at this scale. This is something where it's ongoing work. But this is actually the goals we have for the period that goes until 2020. So we are just working into assessing the system and trying in some way by the next year we plan to implement that operationally and trying to look how the system will perform on real-time condition. Thank you very much. Thank you. Does anyone have a question to Professor Javier? Well, I do have a question, Professor. Thank you very much for your presentation. Can you tell us if you showed us some of your publications on your work? Is this work available for our students? Because we have people watching us from Federal University of Campina Grande. We have students from the Department of Hydrology and Sanitation, the Department of Environmental Sciences, and also students from the Federal University of São Carlos. And can they have access to your model or something like this? Or it's restricted to CEMADEN? I mean, the whole model we are testing, please get in touch with us. I mean, because we are working with the, as I show you, University of Lavras, which is close to where I live. I mean, and so if the student wants to collaborate with us, they are most welcome. I mean, we are not only interested in developing things, we are also interested in producing science, that sounding science, if you will. I mean, students are very much welcome to collaborate and to work with us. I mean, it's a huge task, so the more hands, the better. That's great, thank you. Does anyone have a question? Students from Campina Grande. I also have a question, a similar question to Sergio. Sergio, are you listening to us? Yes, sim. Ok, Sérgio, em relação ao Plano Nacional de Segurança Hídrica, a gente viu que tem vários dados, vocês criaram um índice, né? E esse índice inclui as 4 componentes que vocês avaliaram. Existe alguma base de dados que seja disponível para a gente verificar? Não só os valores que vocês usaram para poder calcular, mas também aquela resolução. Você tinha um mapa do Brasil, né? Qual seria aquela resolução? É em escala de município, é em escala de bacia hidrográfica? É escala de base. Assim, dependendo do dado, o dado foi utilizado tanto numa base municipal quanto na base hidrográfica, mas todos estão espacializados na nossa hidrografia. Os resultados já estão publicados no nosso sistema de informações, que está disponível no site da ANA, e nós estamos finalizando revisando, na verdade, uma nota técnica metodológica que vai disponibilizar todo o roteiro de como esses dados, como esses resultados foram gerados. Legal. Tá certo, então. Muito obrigado. Bom, ninguém se manifestou aqui se tem perguntas ou não. Então a gente vai dar sequência com o nosso próximo palestrante. We will continue with Professor Carlos Galvão from Federal University of Campina Grande. Okay? Well, good afternoon, everybody, and thank you for the invitation to take part in this workshop on water resilient infrastructure. Well, Sergio gave us a nice introduction about our semi-arid region, and we will address in the short presentation the small systems for collecting rainwater for using in both domestic consumption and also agricultural activities in small communities in the region. This presentation was prepared by
my colleague Rodolfo Nóbrega, a Brazilian, now working at the Imperial College in the UK. Well, as addressed by Sergio, our region is a quite large region, 1 million square kilometers, about 11% of the Brazilian surface, and quite high populated, 22 million inhabitants. So it comprises 9 to 11 of our states, and the main climatic and hydrological characteristics or features are related to the very high variability of rainfall and consequently river discharge, very limited groundwater resources, high level of land degradation, desertification risks, and very high social and economic vulnerability. Water scarcity is always a threat, and then we assume that the coexistence with drought is the only way to sustain population and economic activities in the region. This means adaptation. This is only a small glance on our characteristics of rainfall. This is a rainfall station with a bit more than 100 years of records, São João do Cariri, where our university has a school basin, an experimental basin. There, for the baseline of IPCC, 6190, we have an average rainfall of 430 millimeters, and these wide range from 100 to almost 1,000 millimeters. This is annual extremes. And mostly we have convective rainfall, and you see here the record. We are now facing this part, from 2012. We have a very long drought, and we had also another one in the 30s and the 50s, 70s, late 70s and 80s, early 80s. The spectrum of the rainfall shows a very marked annual frequency rainfall. That's very obvious from the monthly distribution, but also we have a high power spectrum at 6 to 8 years. That corresponds roughly to the cycles of El Niño and La Niña that very much determines the rainfall here. Well, this is, as expected, a region of extremes. For instance, the central pictures, the photographs were taken from the same point. This is the rainy season, first semester, and the second semester. We have our vegetation completely dry in the second semester. And here, we have approximately the same point of view as well. This is a bridge in São João do Cariri during, as we say here, a good winter. It's a good rain season, and here dry rain season. Oh, sorry. Here we have small ponds from where the diffuse population uses to take water.
some rainfall harvesting, and dam breaks. We have dam breaks as well. In the upper left, here we have a very famous paint from Portinari, I think, that shows the migrants. This region is very famous, let's say, by our migrants. And although it's a political problem, it's still now often attributed to hydrological or climate problems, let's say like that. Well, the water supply strategies, the population very high, relies mostly on large reservoir facilities and irrigation perimeters, and very small reservoirs, such these ones, for the diffuse population, for small irrigation, and so on. So here you see in red the density of reservoirs in the region, and these are sample basins. When you see in blue and also in red, this is in Paraíba. You see some bigger reservoirs and very small ones scattered throughout the area. But this is we use the water from these large reservoirs, as I said, mostly for cities. But we have maybe half of the population living in the rural areas and without piping systems to make water available to them. So this population was the ones who used to migrate to the cities during the long droughts. But in the past, in the early 2000s, very huge national social strategy for poverty reduction was started. And these included water, food security, agricultural insurance, and a minimum income program. So these changed the face of the region, and during these recent or ongoing drought, we didn't see much migration as we used to see in the previous droughts. So regarding to the water component, mostly it relied on these small water tanks, about 16 cubic meters, and they were conceived and built in a perspective of appropriate technology with participative implementation, so that the idea is the population could replicate them from seed investments and also maintain and keep it working. So now we have more than 1 million units already built. We have these small ones, as I said, 16 cubic meters for human consumption, and attached to individual households, and the other ones bigger for the agriculture, small agricultural productions. Here I brought 3 types. One rock dance that we use taking advantage of the fractures that we see in the small elevations. Or we call ground cistern, that the collection area is above ground, and underground dams that they store water underground.
So, of course, these systems are very vulnerable, because if you don't have rainfall, they will not fill up. On the other hand, they can collect any rainfall that falls. So it's vulnerable, but not too much. We need to implement sanitary barriers, from cleaning the roofs and the tanks, and then to clean the water collected before usage. So this is a very important component in the training population for using it. Well, we had already several or many studies to assess the social impact of those systems, and very clear that they provided the reduction of time to transport water, particularly for women and children, improvement of drinking water quality, improvement of family health, reduction of migration, and increase of community empowerment. Very important. And these rainwater harvesting systems, they have intersectoral interactions with the healthcare systems, food security system, other governmental policies and programs, and water and sanitation management. They are a very strategic component of life for these small communities and households. And this is a interesting diagram. Some years ago, we made a survey of the institutional interactions of a single unit like this with several other institutional programs or bodies in the country, such as the policies of water, the national and state ones, desertification action plans, climate change policy, sanitation policy, health system, environmental education policy, and civil defense. So it's a quite difficult system to manage. Inside the community, several agents from all these sectors can interfere, sometimes chaotically, into the one single unit like that. This is really a challenge. Well, back to climate change. That's the topic of our workshop. We have produced, such as Javier explained, using seasonal forecasting ensembles, we produce maps, risk maps like these ones. Blue colors, we have almost no deficit, and reddish colors, we have more deficit. This is a simulation-based approach to construct these risk maps. And here we can see a simulation. If we use a 40 square meter roof area, using the under the current climate for Paraíba state, we have a central region here that's the driest, and we have some yellow risks. But for 2100 year, we have, this is the result of the ensemble. This was about
20 GCMs, I think, and we have for the 40 square meters, we can have high risks of deaths here, but we can reduce this a lot if we increase by 50% the area of the roof. So it's a simple infrastructure that they can be not, it's not difficult to adapt to different climate conditions, so that we argue that this is an interesting infrastructure to deal with poverty and to be used in conjunction with other water infrastructures in the region. We have several challenges still we have after assessing this huge program. We need still to improve participation of communities, from the local associations to basin committees, through capacity building, transparency in the management of the programs, and effective communication, particularly risk communication. We have also to discuss how to consider the individual units, rainwater harvesting units, as a collective water supply source in the national sanitation policy. We argue that when we build more than 1 million individual units, this is not anymore an individual source, but it's a collective source, and we need to assure water quality standards and quantity and so on. So this is a discussion underway. And of course, we have to overcome institutional policy and sectorial limitations and lack of integration among these institutions towards a better management of these units. And last one, in the past years, particularly in the past 5 years, we had a drastic reduction in the budget from around 350 million USD equivalent in 2012 to 19 only this year. So this is not only in the water component, but in the other components of the poverty alleviation programs in the region and also in Brazil. So this is maybe the most difficult challenge we face, because once we had social program, now it seems we have anti-social program, the opposite, the other side of the other face of the coin. So we are very worried about that. Thanks very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Professor Carlos. It was very interesting. Does anyone have a question to Professor Carlos on his presentation? Well, we started our first presentation on the water security in Brazil, the water security plan, then we moved to the presentation on the flood forecast model, and then we had some discussion on the semi-arid region. We will have the discussion, but I suggest to make a quick break before the discussions with all the professors, and also Professor Slobodan, who is here by our side. Is it okay for all of you? Mm-hmm. Okay, so can we come back after 50 minutes?
Professor Carlos, Sergio, and Javier. Okay. It's perfect. Okay, can we be back in 4. 15 minutes? Podemos voltar em 15 minutos? Perfect. Certo. Ok, então, já voltamos.